Olá, meus irmãos. Estamos aqui nesta série Mestres da Palavra, nessa temporada enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos. Como é que foi a igreja primitiva? Como é que foi o efeito da doutrina e da ação dos apóstolos na igreja que iniciada ali no dia de Pentecostes, como falamos no episódio anterior. Então, estamos agora no episódio número 3 e o pastor Ronaldo Guedes continua conosco. Que benção, hein? Estamos aprendendo muito, hein, pastor Ronaldo? Graças a Deus pela sua vida. Amém. Muito bom estar aqui com os irmãos. Então, capítulo 3, né, é uma sequência, né? Sim. Os apóstolos cheios do Espírito Santo e a igreja fazendo milagres e prodígios. E agora, então, temos aqui em cena Pedro e João, né, nesse episódio interessante. Se você quiser já ler uns 2 versículos, ou 2 ou 3, para a gente, então, entender como inicia aqui o episódio 3, nesse capítulo 3. Ok. Então, esse capítulo, basicamente, a gente vai ter aqui a cura, né, desse homem coxo, e essa cura vai gerar um novo discurso, uma nova pregação do apóstolo Pedro. Então, o texto aqui diz para nós o seguinte, no versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Vale destacar aqui, né, pastor, que a hora nona aqui seria para nós às 15 horas, né, mais ou menos às 3 horas da tarde, né? Sim. E também destacar uma coisa que a gente vai ver aqui no livro de Atos constantemente, era como a igreja primitiva levava muito a sério a questão da oração, né? Então, havia mesmo uma disciplina, né, de oração. Você vê que, quando você lê o texto, dá a impressão que era algo assim, era um hábito que eles tinham de orar sempre naquele mesmo horário no templo, né? Porque Sim. eles subiam ao templo aqui para a oração da hora nona, ou seja, das 3 horas da tarde. E o verso 2 diz assim, Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Você falou da disciplina da oração. E a pergunta, não sei melhor orar em casa, mais fácil, mais tranquilo, né? Eles tinham que ir ao templo, que a gente vê que é uma disciplina assim, com um propósito até mais, que exigia um esforço maior deles, né? Não é porque no templo teria mais poder, mais unção, mas significava que eles valorizavam também a comunhão no templo, né? Isso é importante. Eles oravam em conjunto, né? Você vê que é Sim. Pedro e João, né? É certo que a oração na nossa casa, como Jesus ensinou, né? Fechar a porta do quarto, que é orar, importante, indispensável. é importante, mas a oração em público, como igreja, a intercessão também é algo importantíssimo. E nesse dia não encontraram o templo vazio, então havia muita gente orando nesse horário, né? Exatamente. Porque nós vamos ver na sequência que ele Isso. falou com a multidão ali, então Uhum. tinha muita gente orando nesse horário aqui, que seria 3 horas da tarde. Interessante. É. A disciplina de oração dos judeus nesse tempo aí. Sim. Sim. Bom, então aqui, pastor, eu penso que esse texto aqui, ele pode, nós podemos fazer uma aplicação desse texto aqui para a igreja hoje. Eu penso que esse homem, esse coxo, esse homem enfermo, a gente poderia aqui fazer uma aplicação para nós hoje como se fosse a sociedade que nos cerca, né? Porque a sociedade na qual nós estamos inseridos hoje, ela é uma sociedade doente. Muito doente, inclusive. Né? É uma sociedade doente. Não tem quem não vai reconhecer que a gente está numa sociedade enferma, doente, poderíamos até dizer assim, paralisada, né? Como esse homem era um coxo, era uma pessoa que estava paralisada, não podia andar. Né? Então, espiritualmente a sociedade está doente, emocionalmente a sociedade está doente, até fisicamente mesmo, né? A sociedade está muito doente. E esse coxo aqui, vamos dizer assim, representando a sociedade, diz aqui que ele, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, né? Então, talvez a sociedade hoje, ela nem tenha tanta consciência disso, mas de alguma maneira ela está implorando, não é? Algo. Sim. De quem?
da igreja, né? Pedro e João aqui, se esse coxo representava a sociedade enferma, Pedro e João representa aqui o que? A igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E o verso 4 diz aqui, Pedro fitando, né? Ou seja, olhando para aquele homem coxo, doente, juntamente com João, Pedro juntamente com João disse, olha para nós. E o verso 5 diz, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, né? Então, me chama a atenção aqui a abordagem, né, de Pedro e João para aquele homem. Ele disse assim, olha para nós. E é uma aplicação. Aqui esse texto, eu penso que a gente pode tirar essas aplicações para a gente, né? Ou seja, se esse coxo representa uma sociedade enferma e Pedro e João representam a igreja, e eles olham para aquele coxo e dizem, olha para nós. Né? Ou seja, será que nós, como igreja, hoje, a gente pode falar para essa sociedade doente, olhar para nós? Olha para nós. Será que a gente pode desafiar a sociedade a olhar para nós, para a nossa vida, para as nossas atitudes, para o nosso comportamento? Né? Será que a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus para que a gente possa desafiar a sociedade a olhar para nós? Né? Pois foi isso que eles fizeram aqui. Aliás, isso é até talvez uma desculpa, um receio, não sei, que muitos de nós acabam dizendo assim, não olha para mim não sou nenhum santo, olha para Jesus. Eu sei que não tem como a gente deixar de olhar para Jesus, porque, aliás, ele é o principal, né? Mas assim, nós refletimos Jesus aqui, deveríamos refletir Jesus, né? Então, Pedro e João aqui representam Jesus. Tanto que eles vão fazer algo aqui muito importante, até espetacular naquele momento, extraordinário, mas em nome de Jesus, representando Jesus. Então, essa sociedade enferma que você está fazendo a analogia aqui, essa comparação, ela só vai ser tratada se for através do poder do nome de Jesus. E alguém para usar o nome de alguém significa representa ter uma autoridade no nome daquela pessoa. E é assim, então, que deve ser a igreja de hoje. Tá? Ela tem que usar o nome de Jesus e representar Jesus, né? E se apresentar assim, dizendo para a sociedade, olha para nós, você vai ver Jesus em nós. E o resultado vai ser isso que nós vemos na sequência do texto, né, pastor? Exatamente. Vale também destacar que o seguinte, quando eles falam para o coxo, olha para nós, olha o que diz o verso 5, então. O verso 5 diz, ele os olhava atentamente. Sim. Então eu vejo o quê? Que a sociedade está olhando para a igreja. Atentamente. Atentamente, né? Com muito critério, né? A sociedade está olhando para a igreja, né? Então o que a sociedade está vendo na igreja hoje? E o texto diz que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E é como eu disse, talvez muitas pessoas na sociedade, elas nem entendam isso, nem tenham essa dimensão, mas elas estão esperando receber alguma coisa da igreja. E a igreja tem algo para dar. A igreja não tem apenas algo para dar, a igreja tem a solução. Né? Eu me lembro de ter lido um livro de um autor chamado Bill Hybels, né? Que ele usava uma frase que eu achava interessante. Ele dizia assim, a igreja é a esperança do mundo. Né? A esperança para esse mundo, claro, a esperança é Jesus, mas quem tem a mensagem? Como a gente falou em um dos episódios anteriores, né? Nós temos este tesouro em vasos de barro. Né? Então nós, igreja, que somos vasos de barro, sim, somos seres humanos, falhos, mas nós temos esse tesouro, nós temos essa mensagem, nós temos a esperança que o mundo precisa. E esse coxo aqui estava olhando atentamente para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. A sociedade está olhando para a igreja também hoje, né, atentamente, criteriosamente, e está esperando receber algo. E nós somos a esperança, né? Nós podemos levar a mensagem de esperança para a sociedade. Maravilha, pastor. Aí vem a ousadia do Pedro, está cheio de Espírito Santo, né? Quando ele se propõe, se apresenta como alguém que tem a solução para aquele problema, naquele momento que era a enfermidade, né, gravíssima, incurável, humanamente falando, daquele homem coxo, aquele paralítico, né? Como é que foi então? Então, aí Pedro, o verso 6, né? Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, porque ele estava pedindo uma esmola, né? Ele estava pedindo uma esmola. E ele falou, não possuo nem prata, nem ouro,
mas tem uma coisa que eu possuo, né? Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda, né? Então ele libera essa palavra aqui, né, de autoridade e fala para ele, para aquele coxo, em nome de Jesus, para aquele coxo andar, né? Então é isso. Veja, eu penso assim, nós como igreja, né, fazendo essas aplicações que nós estamos fazendo aqui, nós temos que, com a autoridade de Deus, trazer essa mensagem de esperança para que essa sociedade doente também se levante e ande, né? Veja que é interessante aqui, eles estavam, no verso 3 diz que ele implorava por uma esmola, né? Mas eles aqui, eles tinham muito mais. E ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho muito mais do que prata e ouro, né? Ou seja, eles tinham a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, e eles então dão essa palavra de ordem aqui para que aquele homem ande. É interessante que o dom da fé, ele vai, né, ele vai ativar o milagre. Então, primeiro você tem que ativar o dom da fé, saber que você vai fazer algo em nome do Senhor 100% sobrenatural. Quando Jesus falou sobre isso, o dom da fé, ele falou, se você tiver a fé, essa fé inabalável, né, você vai até falar para esse monte, ergue daqui, lance lá no mar, e sabe, até depois fica conhecida a fé que remove montanhas. Então, mas essa fé ativa o milagre. Mas ela é ousada, né, pastor? Ela é muito ousada. E ela é ativa. Porque ele fala, se o senhor quiser, o senhor cura esse paralítico e vai embora. Não ia acontecer nada, né, pastor? Hoje oramos muitas vezes, se Deus quiser, Deus vai te curar. E vira as costas e vai embora. Se ele fizesse esse tipo de oração passiva, se Deus quiser, acho que o roxo ficaria ali o resto da vida, né? É verdade? É verdade. Com certeza aqui eles tiveram uma ousadia, né, de Deus, do Espírito Santo de Deus, para ordenar ali, né, para falar com autoridade para que aquele homem andasse, né? E aqui também destaca-se, né, na verdade, até depois, mais adiante, no discurso que Pedro vai fazer, destaca-se aqui o quê? O poder do nome de Jesus. O nome de Jesus. Porque em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda, né? E depois Pedro vai falar isso, as pessoas ficaram perplexas, e ele fala, olha, vocês não têm que ficar perplexos, porque esse milagre se operou por causa do poder que há no nome de Jesus, né? Então essa é uma arma também, né, que nós cristãos temos, né, um recurso que nós temos, que é o poder que há no nome de Jesus, né, pastor? Porque às vezes a gente não usa como deveríamos usar esse recurso, né? Muito bom, pastor. Mas aí ele tem uma atitude da importante, né? Porque ele tomou o coxo pela mão direita. É isso? Quer dizer, ele fez uma ação, né? Até depois o apóstolo diz assim, a fé sem obras é morte. Parece que tem hora que essa ação, ela complementa ali, né? Porque ela coloca assim a fé para ela trazer a existência, aquilo que já está no reino espiritual, mas tem que ser trazer a existência aqui, materializado, que é o milagre. Então, tomou na mão dele, porque o homem ficou olhando para ele, o nome de Jesus, mas tomou na mão dele. Então, ali passou essa unção tremenda e diz aqui que o homem deu um salto levantando. Coisa interessante, né? Exatamente. Ele disse para o coxo andar em nome de Jesus. Eu imagino que esse homem deve ter ficado assim, perplexo, talvez sem saber como agir naquele momento, mas o verso 7, como o senhor destacou, diz que Pedro toma ele pela mão e o levantou, né? E aqui seguindo aquela aplicação que a gente estava fazendo, né? Nós não apenas devemos pregar, né? Mas ajudar as pessoas a levantar, né? Não apenas pregar, mas estender a mão, né? Ajudar as pessoas a se levantarem, a se erguerem. E, de fato, como o senhor falou aqui, o texto diz aqui, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, verso 7, agora no 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então a gente vê aqui a mudança, né? Esse homem que as pessoas costumavam ver esse homem lá todos os dias, esmolando, pedindo esmola, pedindo ajuda, né? Era um rosto conhecido das pessoas que iam ao templo, porque esse homem ele ia lá não esperando um milagre, ele ia esperando uma esmola, né?
Mas agora a gente vê aqui, eu pelo menos interpreto, né, quando o texto diz que ele entra no templo saltando, né, ou seja, ele estava saltando, estava pulando, o homem que era coxo, né, agora ele estava pulando, ou seja, ele estava felicíssimo, ele estava alegre, ele estava louvando a Deus, né? E o verso 9 diz aqui, viu todo o povo andar e a louvar a Deus. As pessoas viram, as pessoas que conheciam aquele rosto que estava sempre pedindo, viram aquele homem louvar a Deus, verso 10 diz, e reconheceram ser ele o mesmo, que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera, né? Então, o que eu vejo aqui, né? Até aqui nas minhas anotações aqui, sobre esse texto, eu anotei aqui, quando a igreja cumpre a sua missão, isso resulta em milagres, alegria, louvor a Deus, admiração e assombro. Porque a gente tem tudo isso aqui nesse texto. Sim. Né? Aconteceu um milagre, o homem ficou alegre, saltando de alegria, ele louvou a Deus, né? E também as pessoas ficaram, o texto usa essa expressão aqui no verso 10, né? Se encheram de admiração e assombro, né? Então, é isso que acontece quando a igreja cumpre a sua missão, né? Então, o que a gente tem que pensar, né, pastor, já que a gente está numa série sobre uma igreja multiplicadora, a gente tem que refletir qual é a nossa missão como igreja, para a gente ser uma igreja multiplicadora. E outra coisa, nós estamos cumprindo essa missão? Então, primeiro a gente precisa saber qual é a missão, qual é o propósito que nós temos como igreja e se estamos cumprindo esse propósito, né? E como cumprir, né? E como cumprir o que fazer e como fazer. E depois, se estamos fazendo, né? Exatamente. Então, é muito importante a igreja conhecer a missão, né? E ficar... seguir os passos dessa igreja, nós vimos no capítulo 2, ela esperou, ficou unânime até que desceu o Espírito Santo, a partir daí ela começou realmente a agir, né? E aqui está a sequência dos resultados. E Deus espera da igreja de hoje, que olha para essa sociedade doente e não fica só reclamando, que sociedade, como está difícil, o mundo está assim. Não, nós temos a solução, nós somos a solução. Nós éramos problema, agora somos a solução, porque temos o nome de Jesus. Aqui estou me lembrando aqui das palavras de Jesus, né? Que nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra, né? Ou seja, nós somos a solução, né? A gente não pode ficar denunciando o problema sem entender que nós somos a solução de Deus para esse problema, né? Nós identificamos o problema, diagnosticamos o problema e temos o remédio, temos a solução, também. Isso é muito importante. E aí, então, deixamos de ser um problema e passamos a ser a bênção, né? Ser a transformação para a sociedade doente que Deus quer sarar através de nós. Amém? Amém. É isso aí, né? Bom, o povo, então, viu ele ali, reconheceu e correu para lá de Pedro, por causa de João, ficou ali grudado neles, tipo, vocês são demais, vocês são extraordinários, né? Acho que se fosse hoje eu podia dar autógrafo, mas eu tinha assim, poxa, uma selfie com você, uma selfie com você aqui, olha, vocês curaram o paralítico. Então, e aí Pedro tem uma reação importante, né? Sim, o que nós vamos ver aqui é algo muito interessante, né? Que Pedro e João, eles remetem a glória a Deus, né, pastor? 100%. Isso aqui é algo que a gente também precisa estar atento, né, como igreja, porque a glória sempre tem que ser remetida a Deus, a glória pertence a Deus. Então, o texto diz aqui que o povo correu, né, o verso 11, o povo correu atônito para junto deles no templo. Aí o verso 12 diz, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Né? Então, mesmo hoje, né, pastor, que quando Deus eventualmente faz um milagre ou faz algo, a igreja tem que estar ciente, né? Tanto aquele que foi instrumento de Deus, como aqueles que estão observando, que isso não acontece pelo poder da pessoa ou pela piedade da pessoa, né? Isso é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é uma ação de Deus, né? Então, Pedro fala isso, vocês
Por que vocês estão olhando para nós como se pelo nosso poder ou piedade isso tivesse acontecido? E aí no verso 13 ele vai fazer aquilo que eu disse há pouco, ele vai remeter a glória a Deus. Ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Né? Então, é interessante aqui, é muito interessante, porque quando as pessoas estavam ali, atônitos com a cura daquele coxo, aqui muitos que estavam ali não faziam parte da igreja. Estavam ali atônitos, vendo aquele milagre, mas eram judeus, porque aqui o contexto, né, eles estavam em Jerusalém, eram judeus. Então, eles tinham as escrituras do Antigo Testamento. Eles se consideravam filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Pedro ele vai falar aqui, sabe quem fez esse milagre? Não fomos nós, não foi no nosso poder, não foi pela nossa piedade. Quem fez esse milagre foi o Deus que vocês servem, que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aí ele vai fazer a conexão com Jesus. É muito importante isso. Né? Ele vai fazer a conexão com Jesus, porque se ele parasse aí, o pessoal talvez não teria tanta resistência, né? Mas quando ele fala, olha, esse Deus, o Deus dos nossos pais, é como se ele estivesse falando, o Deus dos nossos pais, ele continua a revelação que ele começou lá atrás através de Jesus, que é o Messias. Então, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus. Né? E aí ele vai, então ele, veja, aquilo que a gente tem falado, a mensagem apostólica, ela sempre tem Jesus no centro. É sempre apontando para Jesus. Ele é o centro da mensagem, da pregação. E, ao mesmo tempo, ele vai confrontar mais uma vez, né? Porque a mensagem também é aquilo de arrependimento, de confronto, do pecado, do erro, da rejeição. Porque ele fala aqui, ele fala de Jesus, a quem vós traístes e negastes, né? Verso 14, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, né? Que era aqui Barrabás, né? Verso 15, dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Né? Essa ousadia de Pedro aqui é surpreendente, né? Como assim, como você disse no episódio anterior, alguns dias antes ele estava negando Jesus, né? Covardemente. E aqui ele fala assim, é Jesus que vocês mataram, vocês fizeram isso. E de fato era essa a verdade, mas para falar isso, tem que ter muita coragem, porque ele sabia do risco. Né? Se aquele povo tinha matado Jesus, também mataria ele. Né? Então, mas aqui ele tem que falar a verdade é que aquele Jesus que eles... Né, que mataram, que eles chamam que o autor da vida, olha, deixa bem claro, o autor da vida, né, próprio Deus, né, aí Deus o ressuscitou dentre os mortos, né, e somos testemunhas deste fato, da ressurreição. E pela fé no nome desse Jesus, vocês estão vendo esse homem aqui curado, com saúde perfeita, como vocês podem observar. Então agora, ele deixa bem claro o quadro aqui, não tem nada a ver com a gente, no sentido de poder, mas o poder é dele, somos apenas instrumentos. E assim nós devemos então tratar essa sociedade doente, dizendo vocês, nós não podemos mudar vocês, mas Jesus pode, o nome de Jesus pode. E a partir daí apresentamos aquele que realmente vai fazer o milagre nos corações. Exatamente. E aqui a gente vê a progressão, né, pastor, do sermão. Né? Então, por exemplo, olha, ele começa remetendo a glória a Deus, como nós falamos. Depois ele vai confrontar o pecado, falando, vocês fizeram isso, vocês o mataram. Então ele confronta o pecado, a rejeição do povo, o erro do povo, né? E aí ele aproveita esse gancho para fazer o quê? Para mais uma vez enfatizar o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. Então é aquilo que a gente sempre fala, a ênfase na morte e na ressurreição está sempre presente na mensagem apostólica, né? Na mensagem do Novo Testamento. E testemunham sobre isso, né? Ele fala que nós somos testemunhas disso, no verso 15. E no verso 16 ele vai destacar que aquele milagre, né?
havia acontecido pelo poder do nome de Jesus, como nós já falamos aqui. E do verso 17 ao 19, veja como os elementos estão sempre presentes na pregação dos apóstolos. Ele vai chamá-los ao arrependimento. Né? O verso 17, ele diz: "E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância." Né? Vocês fizeram isso, vocês mataram o autor da vida, como o senhor leu aqui. Mas ele fala: "Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas," verso 18, "Deus assim cumpriu," né? Mesmo que vocês tenham feito essa escolha, o Deus soberano, que está no controle da história e até das nossas ações, Deus cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Verso 19. "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados." Né? Então ele destaca aqui no verso 18 que isso já estava profetizado. Né? A gente vem falando aqui desde o primeiro episódio, que as escrituras do Antigo Testamento já profetizavam a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E Pedro enfatiza aqui que Deus cumpriu o que ele já tinha anunciado, que ele ia fazer por boca dos profetas. Né? E aí, então, ele confronta o povo, chama o povo ao arrependimento, à conversão, para que os pecados fossem perdoados. E após o perdão dos pecados, o grande resultado é que a paz interior, né? Porque diz assim: "De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério." Então, muita gente está buscando a paz. Não tem outro lugar. Não tem outra fonte de paz. É só Ele, só Jesus. Amém? Então, se você tiver seus pecados perdoados, você vai experimentar a paz. Pastor Ronaldo, a paz do coração, a paz verdadeira, ela é resultado do perdão dos pecados. Lembra depois que a gente já nasceu de novo? Quando a gente peca, perde a paz, não perde? Pela aquela paz, aquela coisa gostosa, esse refrigério, mas fica assim tão mal, né? Exatamente porque tem gente que nunca sentiu a paz verdadeira, então não sabe o que é. Mas quem já sentiu sabe a diferença entre ter paz e não ter paz. Ele falou: se você tiver os pecados perdoados, vai experimentar o que ele chama de tempos de refrigério, quer dizer, essa paz gostosa no coração, que é maravilhosa. Muito bem, pastor. E aí, basicamente, né, a gente já está aqui no final do capítulo 3. Eu acho que vale sempre a pena falar isso, né? É um pouco repetitivo, mas quem trabalha com educação, como eu, a gente sabe que o aprendizado vem pela repetição, né? E o texto vai trazer isso para a gente. Então, você percebe aqui que Pedro ele volta a citar as Escrituras, né, do Antigo Testamento. Então, do verso 22 até o verso 25, basicamente, ele está citando as Escrituras. Né? No versículo 22, por exemplo, ele fala assim: "Disse na verdade Moisés." Então, ele vai citar o quê? Não vou ler o texto aqui, mas ele vai citar Deuteronômio capítulo 18. Ele está citando as Escrituras. Aí no verso 24 ele fala: "E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias." Então o que ele está falando? O que vocês estão vendo aqui, o que está acontecendo aqui, já foi profetizado. Né? Ou seja, é até para confirmar que aquilo que eles estavam falando, que a mensagem que eles estavam pregando, era verdadeira, era veraz. Por quê? Porque estava acontecendo o quê? O cumprimento das profecias no Antigo Testamento. Aquilo que Deus tinha falado por boca dos profetas estava se cumprindo naquele momento, na frente deles, na cara deles. Né? Então eles estão enfatizando essas verdades aqui. Pastor, nós estamos praticamente encerrando aqui. O desafio continua o mesmo. Leia a Bíblia. Nesse caso aqui, para você entender melhor esse episódio, leia o capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui nessa série Mestres da Palavra, né, nessa temporada enfatizando Atos da Igreja dos Apóstolos, e nesse episódio 3 mostrando aqui como Deus começou a operar milagres através dos apóstolos. Eles aplicaram, né, nessas situações que havia necessidade de algo extraordinário, que eles tinham para liberar no poder do Espírito Santo,
E assim, então a igreja deve também curar essa sociedade doente, como nós citamos aqui, o pastor Ronaldo aplicou muito bem. A sociedade está esperando algo de nós, e nós temos para dar. Nós temos o poder do nome de Jesus. Era o nome desse Jesus maravilhoso que nós nos despedimos aqui. Deus abençoe, pastor Ronaldo. Muito obrigado mesmo Foi um prazer. pela sua participação aqui. E você continua conosco. Logo veio o próximo episódio.